Há 15 anos, o estado de São Paulo ganhava uma das leis mais revolucionárias de sua história. Aprovada aqui na Assembleia Legislativa em maio de 2009, a Lei Antifumo Paulista foi a primeira em nível estadual no país e transformou a cultura do consumo de tabaco no Brasil. Olha, a lei criada pelo então governador José Serra proibiu o consumo de cigarros, charutos e outros tipos de fumígenos, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, que sejam total ou parcialmente fechados. Muito bem, para falar sobre esse assunto, no programa Lespe Cidadania de hoje, eu recebo, através do sistema online, o neuropsicólogo Rodrigo Maciel. Bem-vindo, Rodrigo, e também o pneumologista Renato Calil. Já aparece aí na sua tela também o Renato. Bem-vindo, Renato. Vamos lá falar de um assunto, que muita gente ainda persiste aí em continuar, que é o cigarro, que é o fumo. A gente sabe o quanto é prejudicial. Vocês, então, mais ainda, Sabemos disso, o que o cigarro, os males que o cigarro traz. Eu queria que vocês já começassem aí, qualquer um dos dois, a falar dos males do tabagismo. Bom, posso ver, Rodrigo? Vai você. Posso ver? Por favor, Vamos lá. pode começar, doutor. Bom, sabidamente, nós temos aí pelo menos, no mínimo, 50 doenças, mais de 50 doenças, sabidamente relacionadas diretamente ao cigarro e fora as várias outras relacionadas indiretamente, O tabaco, ele tem o seu... A gente sabe que o cigarro tem mais de 7 mil substâncias, que são, uma boa parte delas são nocivas à saúde, mais de 50 delas são cancerígenas. Então, a gente tem um problema aqui, que é um problema que, assim, nos últimos anos, ele vem reduzindo o consumo do cigarro convencional, assim chamado, que é o tabaco na sua forma convencional, mas a gente tem visto aí também um crescente aumento do cigarro eletrônico, que é uma outra forma do uso da nicotina aí, recentemente. Esse cigarro ainda é mais prejudicial do que, não é, doutor Renato, do que o comum, o cigarro comum. Essa coisa também, como é que chama? Narguile que se fuma. Aliás, eu ouvi de um pneumologista, viu, doutor Renato, que ele me disse o seguinte: eu ainda estava fumando, ainda era fumante, eu sou ex-fumante, e ele me disse o seguinte, que você fumar, fumar que fala isso, o narguile, é fumar também, Esse narguile Sim. correspondia por 2 horas a você fumar 100 cigarros, normais, o cigarro normal. Não sei se procede isso, mas ele me disse isso. De 2 a 3 horas, esse narguile é como se você fumasse 100 cigarros. O narguile, ele tem a questão que, assim, a Organização Mundial de Saúde relata, assim, mais ou menos 25 cigarros por uso da dosagem do narguile, Então, o problema do narguile não é só a questão da nicotina em si, do tabaco em si. O narguile, ele tem, além de ter uma concentração muito alta, ou seja, se ele passar ali uma dosagem de um uso, dá mais ou menos 25 cigarros, lembrando que o maço tem 20 cigarros, ou seja, mais de um maço de cigarro, e associado ainda, eles colocam, às vezes, substâncias para dar gosto, cheiro, agora estão misturando energético, misturando bebida alcoólica, acaba queimando a via aérea, sem contar as doenças que o narguile pode transmitir, Quer dizer, aquilo ali é um vapor que fica fechado. Por exemplo, uma pessoa com tuberculose pode, ou seja, pegar tuberculose usando narguile, algumas doenças, qualquer doença respiratória transmissível, ela pode estar vinculada, porque ele é compartilhado entre outras pessoas. E é muito comum em São Paulo, nos bares no centro da cidade, ali, assim, as pessoas compartilhando o narguile, Então, assim, é muito importante que o narguile, apesar de ser uma coisa milenar, de uma outra cultura, nem nossa, a gente absorveu isso aí, principalmente ali do Oriente Médio, daqueles países daquela região, mas ela é muito importante a gente ter a ciência que aquilo ali faz muito mal, que a gente tem que ter muito cuidado com o uso do narguile. Doutor Rodrigo, a questão, vamos passar para a questão psicológica aí no caso, da dependência do tabaco, do fumo. Psicologicamente, a gente sabe que muitas vezes a pessoa até quem para de fumar, porque o problema todo do cigarro também é muito aquela questão de levar a mão aqui a fazer esse movimento, É um troço impressionante, como isso afeta, a parte psicológica das pessoas, não é isso?
Sim, sim. Do ponto de vista psicológico, nós não elencamos apenas o adoecimento físico, como o doutor bem explicou aí, Uhum, da questão da patologia física, mas também das complicações psicossocioemocionais, né? Então, nós falamos, por exemplo, tanto da própria dependência em si, mas os prejuízos que essa dependência causa a nível psicológico, a nível social, questão de conflitos, a questão uhum. do próprio endividamento, muitas vezes, de gastar de forma excessiva com a compra de cigarros, do ponto de vista também da cognição, também, o uso excessivo de cigarro também, ele prejudica a nossa cognição. Então, assim, são vários prejuízos que nós podemos estar elencando e que o psicólogo ele pode estar atuando aí de forma interdisciplinar com o pneumologista. E como é que ela age, doutor? A nicotina age no cérebro, né, e causando a dependência. Como é que a nicotina age? Olha, até de uma maneira mais simples para que quem estiver nos assistindo possa entender, existe um neurotransmissor que é chamado dopamina, que esse neurotransmissor Hum. ele é conhecido como o neurotransmissor do prazer, que nos dá uma sensação de relaxamento, de bem-estar. E aí o que é que esse neurotransmissor como é que ele age? A partir do momento, como você bem colocou aí, o ato de pegar o cigarro, né, e tragar, ele vai liberando essa dopamina, fazendo com que o fumante ele sinta aquela sensação de bem-estar, mas aquela sensação ela é muito curta, fazendo com que o paciente ele queira cada vez mais consumir o cigarro e aí de forma excessiva. Doutor Calil, como o tabagismo afeta a saúde bucal, doutor Calil? Bom, você tem uma série de situações, né? As periodontites, que são aquelas inflamações da gengiva com piora da qualidade dental, às vezes até perda do dente. Você tem presença, hálito, né? Clássico, às vezes a halitose você pode ter no paciente. Outra questão importante é o câncer, né? Câncer de boca, câncer de laringe, né? Então, assim, de faringe, ou seja, toda essa região mais alta da cavidade oral, laringe e faringe, elas são afetadas e aumenta muito a chance de fazer a pessoa ter um câncer nessa região, tá? Outra questão também são as manchas dentárias, né? Você pode ter mancha nos dentes, nas gengivas, na língua, são todas essas causadas pela própria Pela impactação da nicotina, né? nicotina. É. Uhum. E você vê que aqueles dentes ficam mais amarelados, tal, com o tempo, a pessoa parando de fumar, a tendência é que às vezes tem uma melhora, mas no geral, às vezes tem coisas que ficam permanentemente. Quer dizer, a consequência é essa, né? Bom, como o senhor acabou de explicar, tem pessoas que, né, conseguem ainda os dentes melhorarem, mas tem gente que fica então para sempre, é isso? Com aquela mancha Para sempre, amarelada e não pode sai? perder o dente, Mesmo fazendo um né? tratamento com dentista, não resolve? Isso diminui, mas a Diminui periodontite ela só. pode Ah, acontecer, é difícil de ser controlada, né? E aí o paciente às vezes tem dificuldade para manter, às vezes acaba com o tempo, até porque também já tem comprovadamente o tabaco, o tabagismo, ele dá osteoporose, também diminui o tempo, a perda dentária mais precocemente do que a pessoa perderia os dentes, né? A pessoa idosa. Porque geralmente o cigarro, quando a gente é novo, né? Quando nós somos novos, os efeitos são muito pequenos. Então ela é acumulativa, né? Do ponto de vista de sim. desenvolvimento de doença crônica. Então, geralmente ela vem numa idade um pouco mais avançada, na maioria das vezes, não é regra, né? Mas aí, ou seja, numa outra fase da vida da gente, né? E os fumantes, e temos também, não vamos deixar de lembrar aqui, né, dos fumantes passivos, né, gente? Que também é prejudicial, não é isso? É. O fumante passivo em si, né? Ele acaba assim. Hoje, comprovadamente, se sabe que o fumante passivo, a concentração de substâncias ruins do cigarro, vamos dizer assim, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, ela é muito maior para o fumante passivo do que para o fumante que está ali ativo. O fumante ativo, ele traga e solta aquilo de volta para o ambiente. Quem está ali no ambiente fechado, Inala, está né? aspirando aquilo ali, inala todo aquilo ali Inala. de uma maneira e aí acaba sendo prejudicial demais.
A questão é relacionada ao tempo de exposição, né? Você pode ter uma exposição mais curta, né? Mas a pessoa que convive, às vezes, no trabalho com uma pessoa que fuma 20, 30 anos ali, ou você tem um familiar fumando dentro de casa, num ambiente fechado ali, durante um período grande, com certeza você tem uma grande chance de desenvolver algum problema respiratório crônico. Agudamente falando, você ainda tem as complicações, maior chance de desenvolver rinite alérgica pelo tabaco. Quem tem asma, o cheiro e as substâncias que saem do cigarro pode propiciar descompensação do quadro de asma, irritação, maior chance de infecção de vias aéreas, ou seja, uma série de coisas relacionadas. Então, sim, o fumante passivo comprovadamente é prejudicial para o fumante. O fumante passivo ele acaba se prejudicando bastante com a questão do vizinho dele ali. Tá? E os efeitos, doutor Rodrigo, a longo prazo no sistema, aliás, do fumante, do sistema vascular, cardiovascular? Olha, do ponto de vista cardiovascular, eu não vou conseguir trazer de forma detalhada, certo? Mas o que eu posso dizer a vocês que estão nos assistindo é que toda e qualquer consequência que vier, seja ela psicológica ou física, ela afeta não somente o indivíduo que está sofrendo, mas também aquelas pessoas que estão ali dentro do seu contexto. Nós podemos elencar, por exemplo, do ponto de vista físico, da questão da Uhum. questão mesmo Tá. cardíaca. Oi? Não, pode continuar. Não, eu digo, você está falando do sistema físico, na condição física, né? Isso, isso. E aí, muitas vezes, esse adoecimento, ele perpassa a questão física e gera também o comprometimento nas relações. Uhum. Mas fisicamente, assim, para que o telespectador entenda melhor, o que o tabagismo pode causar exatamente na questão física da pessoa? Né? O que mais se agrava para o fumante, no caso, a questão física, doutor? É da minha parte, eu acho melhor. Eu acho que eu comentar essa parte. Essa parte é mais a do doutor. Uhum. Do A Calil. nicotina em si, ela rapidamente, ela dá lesão do endotélio, que endotélio é a parede, a parte interna do vaso sanguíneo, né? Podendo causar aumento da pressão arterial, doença coronariana, infarto, acidente vascular cerebral. Então, isso são as coisas do ponto de vista cardiovascular. Aquelas insuficiências arteriais, que o paciente às vezes tem dor nos membros inferiores, dificuldade para andar, que chama claudicação, pode tudo estar relacionado diretamente ao tabagismo, tá? Então, uma das grandes causas do tabagismo é um dos grandes fatores de risco para infarto agudo do miocárdio, né? Com relação às questões físicas, além dessa questão cardiovascular que eu acabei de falar, existe a questão respiratória, propriamente, que é a questão das doenças crônicas do cigarro, principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, que é o padrão conhecido como enfisematoso e o bronquítico do cigarro. Então, eles envolvem essas doenças, e todas elas, as doenças, elas acabam atrapalhando todo o desenvolvimento físico do paciente por tudo isso, né? O paciente às vezes diminui a capacidade pulmonar, tem a questão da questão cardiovascular, aumenta a pressão, tem uma série de coisas. A nicotina, ela em torno de 15 a 20 segundos após você fumar um cigarro, ela está lá no seu cérebro atingindo um receptor. Tá? Então, assim, o efeito dela é muito rápido, né? Então, assim, a alteração no vaso, se você parar de fumar, por exemplo, mais ou menos aí algumas 2 horas depois, a sua pressão já vai estar normalizando. Tá? Aliás, a sua frequência cardíaca já vai estar normalizando, diminuindo a frequência cardíaca. Tá? Então, em até 24 horas, você já consegue diminuir o gás carbônico do teu organismo. Tá? Então, você vê assim, o efeito dela e como ela sai do corpo da gente de maneira também bem rápida, sabe? É claro que ficam as sequelas para algumas pessoas. Uhum. E o que é essa terapia de reposição da nicotina? Como é que ela funciona? Wilton, vamos lá. Existe assim, né? Na realidade, é uma dos braços para se parar de fumar. Tem uma série de opções aí, acompanhamento psicológico. Primeiramente, o paciente tem que querer parar de fumar.
né, todas as outras coisas. O último passo é prescrever essas coisas, que são a nicotina, que são o antidepressivo, que geralmente o mais usado é a bupropiona, ou você usar o disco ou goma de nicotina. O disco de nicotina está em falta no mercado, por uma falta de registro, já está um ano que a gente com dificuldade de encontrar nas farmácias. Me parece que agora, dezembro ou janeiro do próximo, a gente vai conseguir a liberação. Então, nós estamos em falta, nós estamos tendo só a goma de nicotina. Então, a goma, ela ou seja, é reposição, você tentar repor a nicotina, que faz parte de um dos tipos de dependência, porque o cigarro ele tem a dependência física e a dependência química. Você vai estar repondo ali para ele a parte química, tentando repor com a ingesta da nicotina, ou por goma ou por disco, na tentativa de diminuir aquela sensação daquele prazer que ele falou ali, do hábito da nicotina, que é aquela sensação de prazer que dá, de saciedade que dá com o efeito da serotonina. Da dopamina, que é o efeito da dopamina, que é o efeito que a nicotina dá. Então, a tentativa da nicotina que é feita, ela é a tentativa de fazer a sensação de prazer que dá com o uso da nicotina exógena, né? Fora do exógeno, ou seja, você vai colocar ela fora do tabaco, do fumo normal, um adesivo ou com goma, entendeu? Essa questão viu, doutor Rodrigo, da pessoa, da dependência, né, de trocar o cigarro, por exemplo. Muita gente que, eu não sei, isso é bem de cabeça mesmo, né? Ah, se eu parar de fumar, eu vou engordar, né? Ah, se eu parar de fumar, isso vai acontecer isso, aquilo, por isso que eu acho que, na minha opinião, é uma grande desculpa, porque não é o cigarro que vai fazer você, né, engordar, né, você parando de fumar, é isso? Olha, o doutor Renato, ele tocou num ponto aí que é essencial, fundamental para o sucesso no tratamento, para, de fato, parar com a dependência do cigarro, né? Que é Uhum. justamente o paciente ele querer parar. Ah, sim. No Eu meu caso foi tenho... isso, eu quis parar, acabou, tudo bem, infartei, tive infarto, né? Não foi só por isso, Pois claro. é, porque Uma assim, série de coisas, mas eu parei por mim. Eu não usei nada, não usei nada, nem aqueles troços de colar no corpo, nada. Eu simplesmente... Tem isso também, né, gente? A gente tem que botar na cabeça. Se você tem que tomar uma decisão. Muitas vezes não adianta uma pessoa na rua chegar, para de fumar, para disso. Se você não quiser, se você não aceitar isso, se você não botar na sua cabeça que você quer parar de fumar ou parar de beber, que seja, ou qualquer outra coisa, você não vai conseguir. Não adianta as pessoas ficarem falando. É você que tem que tomar essa decisão. Pelo menos comigo foi assim. exatamente. Exatamente, porque assim, nós, enquanto profissionais da saúde, nós educamos esse paciente sobre os efeitos adversos, os efeitos negativos que o uso excessivo do cigarro ele traz. Mas assim, o paciente ele precisa, sobretudo, de fato, querer parar de fumar. E muitas vezes nós sabemos que, de fato, não é algo tão fácil, não é apenas, eu vou parar hoje, e pronto, porque envolve outros mecanismos, né? Envolve a questão da própria abstinência, envolve e aí nós, do campo da psicologia, nós vamos auxiliar esse paciente, por exemplo, a identificar quais são os gatilhos que levam ele a querer fumar, quais são os ambientes que fazem ele sentir vontade de fumar, o histórico genético, se tem pessoas, se tem fumantes na família, se tem pessoas que ele convive que fuma. Então, tudo isso são fatores que podem contribuir ou aumentar a possibilidade dele não vir a parar de fumar. Então, assim, tudo isso é investigado, é mapeado para que fortaleça toda uma estrutura, não só do campo cerebral, do campo cognitivo, mas também ambiental. Uhum. Doutor Caril, como é que o tabagismo ele afeta no desenvolvimento de um câncer? Bem, na realidade, nós somos formados de tecidos, os tecidos é um agrupamento de células. Então, essas células elas vão se renovando, se modificando. Basta uma célula dessa daí se transformar de maneira equivocada, errada,
essa célula passa a virar uma célula anormal ali, ela vai crescendo e aquilo ali é a formação do câncer, né, do tumor. Então, o que acontece? Quando você fuma, né, na realidade, você dá um efeito danoso nessa célula, né? Você propicia uma maior chance dessa célula se transformar numa célula normal em uma célula cancerígena. E aí essa célula cancerígena fica se multiplicando e se transforma num tumor. Então, basicamente, é simplesmente uma maior exposição, né? O cigarro ele tem uma série de substâncias cancerígenas, essas células que vão se modificando, elas vão se multiplicando, ela uma hora se multiplica numa cancerígena. E aí vai se aumentando. Então, aumenta-se muito a chance de cada 10 pacientes com câncer que fumam de pulmão, cada 10 pessoas que fumam, 3 desenvolvem fumante, aquele pesado mesmo, 3 desenvolvem câncer de pulmão, tá? 90% dos pacientes com câncer de pulmão são tabagistas. Uhum. E, doutor Rodrigo, vamos colocar a questão dos jovens, né? A gente vê aí essa juventude, jovens aí fumando cada vez mais cedo, e não só o fumo, também como o álcool, né? A bebida. Não é isso? É impressionante como... Eu queria saber como é que isso pode, ou a longo prazo, talvez a curto ou a longo prazo, afetar a saúde desses jovens. Olha, há 2 anos atrás, trazer aqui uma experiência de consultório mesmo. Há 2 anos atrás, quase todos os adolescentes que eu recebi em consultório, eles traziam como a principal demanda, a queixa dos pais, era o uso de cigarro eletrônico. E aí nós estamos falando de 2022. Nós estávamos ali saindo da pandemia, e havia uma grande parcela de jovens adolescentes usando o cigarro eletrônico. Hoje ainda existe, não se fala tanto como se fala do cigarro comum, mas hoje em dia ainda existe também uma parcela considerável, e as doenças que podem ser desenvolvidas, quanto mais cedo a pessoa começa a desenvolver esse hábito, a manter esse hábito de fumar, mais rápido ela tem uma possibilidade de desenvolver doenças cardiorrespiratórias, de desenvolver doenças também, como eu já coloquei, de doenças do campo cognitivo, do campo mental, né? Porque gera a dependência da nicotina. Então, assim, se o quanto antes eu começar a perceber que o meu filho, adolescente, jovem, ele está se envolvendo com algum tipo de dependência relacionada ao cigarro, ao álcool, como você citou, o quanto antes eu poder intervir e fazer com que esse jovem, esse adolescente, ele não mantenha esse hábito, melhor o prognóstico e, principalmente, melhor a sua qualidade de vida, porque o hábito de fumar, assim como o hábito do álcool em excesso, ele não traz nenhum tipo de benefício, só traz malefícios. E muitas vezes, enquanto jovens, não percebemos ali a curto prazo, mas a longo prazo esses resultados eles vêm, e muitas vezes vêm de uma forma tão danosa que causam prejuízos bem maiores. E quais são, doutor, as melhores práticas aí no caso para prevenir o início do tabagismo, né, dentre os adolescentes aí? Quais são as melhores Olha, práticas? as escolas hoje, elas têm vários programas educacionais. Muitas escolas já trazem no currículo a escolar a educação socioemocional, e aí trazem sobre os malefícios do uso do cigarro, da questão mesmo que envolve qualquer outro tipo de vício, de dependência, mas esse cuidado ele deve ser tratado principalmente dentro de casa, né, dentro do lar. Então, assim, se o adolescente e o jovem, ele muitas vezes ele convive com pais, com familiares, com pessoas próximas que são dependentes de algum tipo de vício, não que ele vá necessariamente também fumar ou fazer uso do álcool, mas existe uma possibilidade bem maior de que ele venha desenvolver esse hábito por ser algo naturalizado, entre aspas,
dentro de casa. Lembrando que eu não estou dizendo uma relação de causa e consequência. Estou falando de uma correlação, que existe uma possibilidade maior. Então, assim, é imprescindível que, principalmente dentro do lar, ah, seja explicado, seja de fato falado sobre os malefícios que o uso do cigarro, do álcool, eles podem causar. Por quê? Porque a maioria das vezes a mídia, a, a sociedade de uma maneira geral vai mostrar o quê? Apenas os benefícios, né? Os benefícios entre aspas, campanha de cerveja, campanha de cigarro, mostram muitas vezes, atrelam esse uso como se fosse algo de fato de poder, algo relacionado a se dar bem, né? A ganhar, a ter vantagens com esse uso, quando na verdade nós sabemos que o problema é bem mais sério. Sem dúvida nenhuma. É seríssimo mesmo. Doutor Calil, os avanços científicos, quais são os avanços científicos aí no tratamento da dependência hoje do tabagismo, da dependência da nicotina? Na realidade, nós estamos hoje em cima, na realidade, do tratamento, nós temos uma forma hoje que é pior, só para complementar ali, que é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele causa dependência até 3,5 vezes mais rápido, tá? A nicotina do cigarro eletrônico, ela não é aquela nicotina clássica, é uma nicotina sintética, é por cristais de nicotina. Então, a gente está vivendo um problema agora muito sério, porque a gente vem crescente nos últimos 15, 20 anos aí, principalmente nos últimos 15, 20 anos, do cigarro convencional caindo muito o número de fumantes, e agora nós vemos nos últimos anos para cá um assustador, um levante do cigarro através do cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, tá? Desde 2011 ele é Pois proibido, é. ele é comercializado de forma ilegal, e a gente está tendo uma dificuldade, porque apesar dos avanços em cima de tecnologias e novas drogas que estão sendo estudadas agora, para sair, alguns medicamentos novos, tem outros antidepressivos sendo estudados para lançamento, outras formas de aquisição, assim, isso não vai adiantar muito se a gente não olhar o cigarro eletrônico de uma outra forma, tá? Existe um projeto de lei no Senado Federal, tentando a aprovação, já está há 2 anos em andamento, está prestes a ser votado, para que se legalize o cigarro eletrônico, né? Vai ser um problema muito grande para a gente aqui, porque ele também comprovadamente é cancerígeno, tem uma série de outras situações, e a gente vai passar um problema muito sério. Você está, por exemplo, num bar na rua, passa uma pessoa vendendo cigarro eletrônico não sei, qualquer restaurante, um bar que você vai na cidade de São Paulo, está lá a pessoa vendendo ali para você de forma ilegal, sem nenhum, não há coibição à venda, e as pessoas não estão entendendo que isso é um problema de saúde pública muito sério, sabe? Muito sério, a gente vai ter problema seríssimo, porque a dificuldade diferente do álcool, por exemplo, você vai ali, toma uma taça de vinho, uma coisa, você sabe que aquilo ali, o seu limite para. O cigarro eletrônico, você usar ele ali, você está absorvendo aquilo, a dependência é tão rápida, porque ele atinge uma concentração muito alta e é um cristal de nicotina, e depois você fica assim, você fica dependente daquilo de uma maneira muito mais rápida e mais difícil de você largar. Então é um problema muito sério, as sociedades de médicas estão em cima disso, mas eu acho que está sendo muito pouco ainda batido pela população geral os malefícios, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa. Não adianta a gente evoluir com um antidepressivo, com um medicamento novo que estão em pesquisas, né? São poucas, mas existem, do ponto de vista de diagnóstico, existem vários métodos novos, mas se a gente não tiver uma consciência de que o principal é evitar e não a gente tratar a consequência, entendeu? É. Doutor Rodrigo, falando aí no caso da depressão, tudo, já só para engatar aqui, eu queria saber qual é a relação entre o tabagismo, a ansiedade e também a depressão, doutor Rodrigo. Eu também queria complementar a Ah, fala do doutor a respeito da questão do cigarro eletrônico, ah, a respeito principalmente porque hoje, o que há um tempo atrás o tabagismo, o cigarro comum era visto uhum, como sinônimo de poder, né, de ser uma pessoa é. descolada, hoje está acontecendo o mesmo com o cigarro eletrônico entre os jovens e adolescentes, né, porque os jovens e adolescentes, eles muitas vezes eles saem para os bares, eles saem à noite, muitas vezes, e aí cada um tem o seu próprio cigarro eletrônico, e aí cada um faz questão de dizer que o dele, porque tem vários tipos, e aí o dele,
qual é o melhor e tal. Então, assim, isso é muito importante também ser colocado, porque como o doutor bem colocou, bem falou, ah, até o momento ainda está muito disseminado na cultura, muito mais a questão do descolado do que é o ser realmente é, pertencente a um grupo que usa Uhum. cigarro eletrônico, do que de fato os É. próximos malefícios. Porque muitas vezes, quando está no barzinho que vem alguém fumando um cigarro comum, muitas vezes as pessoas tendem a se afastar. Só que quando tem o cigarro eletrônico, muitas vezes os jovens estão todos ali reunidos. Então, assim, isso realmente é algo que, de fato, é muito preocupante. A respeito da ansiedade e da depressão, muitas vezes, o paciente ansioso, ele traz no consultório, o relato de que o cigarro, ele ajuda a ele aliviar, o sintoma da ansiedade, né? Ele diz ali que, o cigarro, ele alivia, e se tirar o cigarro, na verdade, ele vai ficar mais ansioso ainda. O que, de fato, a nicotina, ela pode produzir um efeito calmante inicial, né? Aliviando ali de forma muito superficial. Mas o uso crônico da nicotina, na verdade, ela está associada a uma maior prevalência dessa ansiedade, né? Então, assim, aquilo ali que a curto prazo, ela pode trazer um alívio ali inicial, na verdade, ela pode prolongar ou ela pode até agravar um transtorno de ansiedade. Atualmente, o protocolo padrão ouro, falando em termos da psicologia, do campo da própria neurociência, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, é mais conhecida como TCC, que tem protocolos que são específicos para tratar Sofismo. pacientes que têm dificuldade em parar de fumar, que têm essa dificuldade com o fumo, né? E assim também com as comorbidades que estão associadas na questão do tabagismo, como a ansiedade, com a depressão também, muitas vezes da mesma forma. Por quê? Porque os estudos eles mostram que fumante você tem uma maior possibilidade de desenvolver depressão em comparação com os não fumantes. Por quê? Né? A dependência da nicotina ela pode alterar a química do cérebro e contribuir para o desenvolvimento de transtornos do humor. Então, assim, o paciente fumante, a pessoa que fuma, ela tem uma maior probabilidade a desenvolver um transtorno depressivo, né? Então, assim, e aí quando o paciente ele para de fumar, as recaídas, eles vão enfrentar os sintomas de abstinência, como irritabilidade, alteração de humor, que podem se assemelhar a sintomas de depressão. Então, assim, e muitas vezes isso faz com que o paciente ele queira retomar o uso do cigarro. Por quê? Porque ele Ok. acha muito mais difícil lidar com sintomas da abstinência do que, de fato, com o próprio uso. Ok, doutores, eu cheguei aqui ao final, chegamos, né, vamos dizer assim melhor, ao final do nosso programa aqui. Eu queria agradecer a participação do doutor Calil e também do doutor Rodrigo aqui, falando sobre essa questão que é o tabagismo. Obrigado pela participação de vocês, ok? Obrigado, doutor Eu que Calil. agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Outro, obrigado. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.